Senhora presidente, senhores deputados, eu quero até iniciar pedindo, ainda que na ausência dele, desculpas ao deputado Josué Neto, porque muito provavelmente eu sou o responsável pela ausência dele. Começou a chover muito e cair a energia aqui, eu mandei uma mensagem para ele, dizendo, está caindo muita energia, está chovendo demais, talvez não seja o caso de reabrir. E ele disse, mas você tem certeza? Eu falei, tenho, já estou até saindo, porque eu estava realmente saindo, encontrei com a Conceição ali na saída. E talvez eu seja o responsável da ausência dele, mas agradecer a atitude do presidente Josué Neto, não só nesse momento de possibilitar que eu, deputado Tony Medeiros, pudéssemos, pela última vez, usar a tribuna desta casa como deputado, porque eu ainda voltarei à tribuna desta casa, não mais como deputado, porque o povo do Amazonas um dia há de me conceder a honra de governar esse estado, mas agradecer o carinho, a deferência do deputado Josué Neto, dizer que nesses 4 anos na Assembleia, nós vivemos nos 2 primeiros anos uma relação bastante difícil, quando eu digo nós da oposição, com a mesa diretora, mas com a presidência do deputado Josué Neto, nós estabelecemos uma regra de convivência que eu penso que fez bem para cada um de nós e, acima de tudo, fez bem para o poder legislativo do Estado do Amazonas. Então, eu quero deixar aqui meu respeito profundo ao deputado Josué Neto e, em nome dele, a toda essa mesa diretora que, durante esse último biênio, sempre nos tratou com absoluto respeito, deferência e igualdade. Mas eu preparei aqui algumas breves palavras e vou acabar nem seguindo o meu roteiro. Eu quero, nesse último discurso, ainda que rapidamente, primeiro fazer uma reflexão sobre o papel do parlamento brasileiro. Nós temos uma democracia, um sistema republicano muito novo. A nossa república foi proclamada por um marechal que nem republicano era. Dom Pedro II era muito mais republicano, tinha muito mais compromisso com as ideias republicanas do que o marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi forçado pelas circunstâncias a ser o primeiro presidente do Brasil República. E ato contínuo ao governo do Marechal Deodoro, nós tivemos o governo de Floriano Peixoto. E aí sim, um governo em tese republicano, mas na prática um governo autoritário, um governo que várias vezes dissolveu o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, um governo que promoveu eleições baseadas na truculência, na força física, na pressão. E o nosso parlamento, da proclamação da República de 1889 para cá, vive nessas idas e vindas. Ora avança, ora retrocede. Ali na Constituinte de 46, um avanço importante, na era Vargas um retrocesso, na ditadura um retrocesso, na Constituição de 88 um avanço importante. E nós vamos consolidando posições, mas é importante, e essa minha passagem pelo Parlamento, pela Câmara de Manaus, pela Assembleia Legislativa, me dá absoluta noção que com todas as dificuldades, com todos os problemas que o Parlamento tem, porque é feito de pessoas que expressam exatamente o que é a sociedade, porque todos aqui estão legitimados pelo povo. Eu ontem, deputada Conceição, respondi a uma entrevista que está publicada num blog da cidade e me perguntavam, uma das perguntas é se eu achava que a Assembleia Legislativa estava longe de representar o povo do Amazonas. E eu falei que não, que estava perto, porque quem decide quem representa o povo do Amazonas é o povo do Amazonas. E com todas as críticas que você possa fazer a um ou outro deputado, todos que estão aqui estão legitimados pela vontade do povo do Amazonas. Ainda que eu pessoalmente, ou que alguém pessoalmente, ache que essa não são as melhores escolhas, eu não sou daqueles de me arvorar em achar que a minha opinião é mais importante, mais correta do que a opinião que expressa o conjunto do povo do Amazonas. Então eu quero dizer, na minha alegria, nessa experiência de vida,
dentro do parlamento e que nós possamos cada vez mais fortalecer o parlamento, o poder legislativo, nunca perdendo a perspectiva do porquê foi criado. Desde Montesquieu, quando teorizou a tripartição dos poderes, ele falava do sistema de checks and balances, freios e contrapesos, em que o parlamento sempre deve ser o freio e o contrapeso, a tendência autoritária do poder executivo, onde se concentra a maior parte do poder. E eu saio daqui com a consciência tranquila de que o meu mandato, em certa medida, cumpriu esse papel, de ser freio e contrapeso de ações do Poder Executivo, que vezes acerta e vezes erra, e por isso existe um órgão colegiado para controlar as suas ações. Quero aqui rapidamente também, eu enxergo um mandato construído em 4 anos, como esse meu mandato, como uma casa. Você vai construindo a casa e ao final, se for uma bela casa, todo mundo olha a bela tinta, o belo sofá, e as pessoas esquecem do tijolo. Mas sem o tijolo, efetivamente, a casa não existiria. A casa podia até existir sem a tinta, sem o reboco, sem o sofá dentro, sem a cama para dormir, mas ela não existiria sem o tijolo. E na nossa ação parlamentar, o tijolo das nossas ações são a nossa assessoria e os servidores desta casa. Portanto, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos alicerces do Poder Legislativo. Nós todos aqui somos passageiros, mas os servidores desta casa, em especial os servidores concursados, são a essência do Poder Legislativo e precisam ser cada vez mais valorizados. Mas eu quero dizer que durante esses 4 anos, em nenhum momento, deputada Conceição, em nenhum momento da minha atuação parlamentar, eu encontrei uma má vontade, uma dificuldade em resolver um problema. Pelo contrário, foram 4 anos de sorrisos, de atitudes diligentes, de cuidados com o que a gente pedia e, acima de tudo, com o respeito e carinho que eu recebi de todos os homens e mulheres que trabalham nesta casa. Portanto, eu quero deixar minha gratidão. Eu sou um homem que circulo pouco dentro da casa, né? Eu chego, venho para o plenário, do plenário no máximo vou no meu gabinete. Então, muitas pessoas nunca me viram passar no seu setor, nunca me viram passar no seu corredor, mas o meu agradecimento, deputado Davi, é a todos, porque eu sei do carinho, das vezes que subi no restaurante, das vezes que encontrei no elevador, no corredor, as palavras de carinho, de afeto, de apreço, de reconhecimento pelo nosso trabalho, foram palavras que eu recebi desde o primeiro dia que cheguei nesta casa. E um agradecimento especial à minha assessoria, homens e mulheres dedicados não ao seu trabalho, dedicados à causa que o nosso mandato representa. Homens que acreditam na política como eu acredito. E desde o primeiro dia, eu sempre procurei contaminar o coração e a alma de todos que trabalham comigo da doença que toca o meu coração e a minha alma, que é a doença da esperança, que é a doença de acreditar na boa política, que é a teimosia em insistir com que nós possamos fazer da política um caminho nobre, um caminho honrado. Então eu quero deixar o meu agradecimento a todos esses homens e mulheres que já me acompanham há muito tempo na minha vida pública e certamente seguirão ao meu lado. Mas o poeta português Fernando Pessoa disse certa vez, num texto chamado A Inutilidade das Guerras e Revoluções: não há império que valha que por ele se parta uma boneca de criança. Reflexão tão simples quanto suficiente para resumir o que deve ser a conduta de um homem na vida pública. O que busca um homem quando entra na política? O servir, o poder, alguns por desvios, o enriquecer. Manter inteira a boneca de criança talvez devesse ser o dever a orientar a conduta de qualquer homem público.
caminhar pelo duro e inseguro caminho da política sem embrutecer, sem perder a capacidade de se indignar, sem se entregar ao pragmatismo, não é tarefa das mais fáceis. Mas é preciso caminhar. E na caminhada, não esquecer de alimentar a alma, deputado Tony. A hora de parar para matar a sede de justiça. A hora de parar para alimentar-se de amor e fraternidade. A hora de parar para sentir o cheiro das flores. A hora de parar para ler um livro, ouvir uma música, brincar com os filhos. Há também a hora de parar para sentir a dor dos que dormem na rua, a dor dos condenados injustamente, a dor dos oprimidos pela fome e pela miséria. Sem essas paradas, ainda que com o melhor dos propósitos, você mesmo sem perceber, vai acabar partindo a boneca da criança. E seu império de nada valerá. Foi assim a minha caminhada nesses 4 anos de Assembleia. Atento em fazer as minhas paradas. Escolhi o caminho mais duro, mais longo, cheio de obstáculos. Não me interessam os atalhos. Para mim, tão importante quanto o ponto de chegada é o caminhar. Exerci o mandato de deputado em nome do povo do Amazonas. Isso, para mim, é uma das maiores honrarias que um filho do Amazonas como eu pode receber. Procurei ser digno da confiança dos homens e mulheres da minha terra. Fui diligente e firme na fiscalização dos atos do Executivo. Exerci o diálogo sempre que encontrei espaço para o diálogo. Mas não me furtei da luta e do enfrentamento quando só sobrou esse caminho. Procurei oferecer a esta casa uma produção legislativa qualificada, buscando fechar o mandato no tripé da essência do parlamento: a fiscalização dos atos do Executivo, a interlocução do poder público com a sociedade e o ato de legislar, que é da essência do parlamento e não pode ser negligenciado por quem dele faz parte. 4 questões marcaram a minha caminhada nesse parlamento. A primeira delas, os princípios. Um homem muda de opinião. Um homem, às vezes, até muda de lado. Um homem, às vezes, erra e é obrigado a subir para reconhecer os seus erros. Mas um homem não transige com princípios. Não transige com os princípios e valores que orientam a sua conduta na vida pública e na vida privada. E eu posso concluir essa etapa da minha caminhada dizendo que em momento nenhum transigi com meus princípios durante o exercício do mandato de deputado estadual. O diálogo. O Papa Francisco disse, quando questionado por que as mudanças na Cúria Romana não eram com a pressa que setores mais radicais esperavam, e o Papa Francisco respondeu o seguinte: eu não tenho a verdade, por um simples motivo: não há verdade sem diálogo. E aqui nós aprendemos todos os dias de que não há verdade sem diálogo. Eu já fui um homem de verdades absolutas que me levaram para caminhos que eram caminhos equivocados e que foi preciso o tempo, a maturidade, o erro, o sofrimento para aprender não só de que o caminho estava errado, mas para ter a grandeza de saber reconhecer e reorientar o caminhar. A dedicação. Eu, deputado Tony, sou um homem dedicado ao que faço, a tudo o que faço. Minha irmã, que é psicóloga, diz que eu sou intenso. Se eu resolvo correr, eu quero correr muito e quero correr no meu limite. Se eu resolvo escrever, eu quero escrever muito e quero escrever na qualidade do meu limite.
Se eu escolhi a vida pública, eu me dedico a ela como um trabalho de um operário que precisa acordar cedo, dormir tarde, que precisa estudar, que precisa cumprir horário, que precisa de sacrifícios. E eu posso dizer que nesses 4 anos dediquei-me ao mandato que o povo do Amazonas me concedeu. E por fim, deputada Conceição, uma palavra que eu aprendi nos embates e que guia muito a minha vida pública, que é a palavra tolerância. E eu quero concluir essa minha fala falando de tolerância e usando para isso um texto de um autor que eu insisto em citar, que é o Rubem Alves, que ele diz o seguinte, e talvez isso resuma toda essa história. Resta a minha fidelidade às minhas opiniões que teimo em tornar públicas, o que me tem valido muitas tristezas e sucessivos exílios. Mas sei que minhas opiniões, todas as opiniões, não passam de opiniões, não de verdades. Ninguém sabe o que é verdade. Meu passado está cheio de certezas absolutas que ruíram com os meus deuses. Todas as pessoas que se julgam possuidoras da verdade se tornam inquisitoras. Por isso é preciso tolerância. E eu, no exercício do parlamento, aprendi a ser um homem mais tolerante. Ainda tenho muito a aprender, muito a amadurecer, mas a tolerância é um exercício permanente, porque só a tolerância permite o diálogo, e só o diálogo permite que nós possamos nos aproximar ao máximo do que nós pretendemos como verdade. Não verdades que nos envaidecem, mas verdades que fazem o exercício da nossa função pública ser um instrumento de mudar para melhor a vida das pessoas. Eu cometi uma ousadia, que todas as vezes que eu entro na sala da dona Luzia, ela puxa minha orelha e vários outros. Por que tu fez isso? As pessoas não conseguem entender, dentro da lógica formal da política, porque eu não concorri à reeleição de deputado estadual e enfrentei um desafio que sabia ser hercúleo e desigual desde o início. Eu quero dizer a todos eles e repetir o que disse na campanha. Eu não fiz sacrifício nenhum. Eu fiz o que tinha que ser feito. A minha missão nessa eleição de 2014 não era me reeleger deputado estadual. Essa poderia ser a minha vaidade, mas a minha missão não era. A minha missão nessa eleição era apontar um novo caminho ao povo do Amazonas. E 180 mil pessoas acreditaram nesse novo caminho. Por isso eu estou aqui de coração tranquilo, de alma tranquila, certo de que cumpri o meu dever e certo de que essa história cumpriu uma etapa importante, mas que ainda existem muitos passos a serem dados na minha caminhada. Agradeço a todos o carinho, o afeto de cada companheiro. Deputada Conceição, deputado Davi, deputado Abdala, deputado Tony, deputado Sidney que estão aqui. E peço licença por fim, para fazer um registro de mais uma pessoa que não está aqui por culpa minha, porque me ligou e eu disse que não teria mais a sessão. Mas eu aprendi na convivência aqui com o deputado Luiz Castro, aprendi a respeitar o deputado Luiz Castro como amigo, como homem, como alguém que eu admiro na vida pública. Faço esse registro porque foi com ele que dividi, até pela questão de proximidade física, as principais angústias, as principais alegrias e os principais desafios durante essa caminhada. Muito obrigado a todos. Eu tenho certeza que nós nos encontraremos muitas vezes nessa caminhada. E não há um homem, uma mulher desta casa que recebeu algum distrato meu, alguma atitude de arrogância, alguma atitude de deslealdade. Pelo contrário, eu sempre procurei tratar todos com carinho e com respeito, mesmo nos momentos de maior enfrentamento. E só fui tratado também com carinho e com respeito nesta casa. Mas, deputada Conceição, eu quero só concluir fazendo um agradecimento que eu julgo fundamental.
nós, homens e mulheres públicos, nós fazemos a escolha, mas levamos para as nossas escolhas gente que não escolheu a vida pública e que se torna refém também das nossas escolhas. E por isso, para que a gente chegue aqui com o coração tranquilo, com a alma leve, com a certeza de que há um porto seguro nos aguardando, nós precisamos ter uma boa família. E eu quero concluir agradecendo as pessoas que se sacrificaram junto comigo, sem ter feito essa escolha. A minha esposa, Juliana, que quantas vezes passou os finais de semana só com a neném por conta das viagens para o interior, uma companheira leal, fraterna, que na campanha para o governo deu uma demonstração absolutamente inesperada para mim, porque nunca foi de se envolver na política. E eu brincava com ela, porque nas minhas campanhas mais fáceis, né, aquela que eu tinha mais chance de ganhar, ela não se metia. Aí essa que era uma aventura absoluta, ela foi protagonista, e isso me deixou muito feliz. Eu quero deixar o meu agradecimento à Juliana, que é o meu amor, é a mulher da minha vida. Quero também o meu agradecimento ao Gabriel, né, que junto hoje com o Paulo Ricardo, filho do deputado Zé Ricardo, estão colando o grau. Meu filho está completando o 2º grau, e eu costumo dizer para o meu filho que ele devia agradecer mais a minha presença, porque ele já viveu perto de mim muito mais do que eu pude viver perto do meu pai. Mas um bom garoto, um garoto estudioso, que está alcançando seus objetivos, que me faz muito feliz. E a Marcelinha, que é a luz da minha vida e começa a ser a luz na vida de um monte de gente, né? Porque eu exponho ela demais. Quando eu entro aqui, todo mundo, cadê a Marcelinha? Cadê a Marcelinha? A foto da Marcelinha. Mas tem coisas íntimas e eu não tenho dificuldade de abrir minhas coisas íntimas. Eu acho que isso ajuda na vida, né? Eu fui pai do Gabriel muito jovem. E eu fui menos pai do Gabriel quando ele era pequenininho do que eu deveria ser. E a Marcelinha é Deus me dando a chance de reescrever a minha história como pai. E eu estou fazendo todo o esforço para reescrever com o maior amor do mundo, que é o que eu tenho por ela, pelos meus filhos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Deputado Marcelo, eu gostaria, em nome do deputado Josué Neto, que certamente gostaria de estar aqui nesse momento, de todos os vossos colegas parlamentares, em nome dos servidores dessa casa, em nome do povo do Estado do Amazonas, e em meu nome em particular, de pedir a Deus que possa derramar sobre a vossa vida muitas bênçãos. Vossa Excelência foi certamente um orgulho neste parlamento. As divergências, elas são muito salutares, deputado Marcelo, mas é justamente isso que nos torna grande, quando sabemos ter a tolerância tão falada por Vossa Excelência nesse último pronunciamento que Vossa Excelência faz nessa casa. Eu, particularmente, tenho um respeito, uma admiração e tenho carinho pela pessoa que Vossa Excelência é. Então, um futuro muito grandioso, certamente, Deus tem reservado para o grande amigo que Vossa Excelência é. Então, que Deus continue lhe abençoando. Parabéns por ser a pessoa que é. Essa é a grande diferença na vida, quando nós não nos envergonhamos daquilo que somos. Então, nós queremos aproveitar esse momento para aplaudir o vosso trabalho, mas aplaudir Marcelo Ramos. Obrigado. Eu vejo as meninas chorando ali atrás e eu vou sentir saudade de todos, de coração. Mas a gente vai se encontrar. Um beijo para todos. Obrigado. Obrigada, meu querido.